Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos! Estou chegando na área nessa sexta-feira com mais um boletim para vocês e antes de mais nada, continuar agradecendo a série de elogios, que esse trabalho tem recebido e não vamos esmorecer não, viu? A gente precisa de muito like nesses vídeos aí, muitos compartilhamentos, convidar mais inscritos para o canal, pois só assim, nosso trabalho obtém aquele reconhecimento merecido. Aqui é luta diária para informação, para uma informação mais precisa. E se não fosse por você que está aí do outro lado, o canal não existiria. Bom, e os destaques de hoje, que vamos abordar aí, logicamente, a apresentação do atacante Rossi, que botou para fora todo o seu arrependimento de ter deixado o Vasco em 2019. E o assunto do dia, meus amigos, o jogador enorme, o craque que o Paulo Brax, em conversa com os jornalistas, disse que está em negociações para vestir a camisa 10 do Vasco. Será? Olha, estou curioso para saber, viu? E vamos conversar sobre isso aqui, portanto, e se muito mais você confere agora no canal. Vamos em frente! Emocionado e transparecendo todo o seu amor pelo Vasco, assim foi marcada a apresentação do atacante Rossi. Há 4 anos ausente do clube de São Januário, o Rossi era só alegria em sua retomada ao clube. Aos 30 anos, o atacante acertou um contrato com o Vasco até o final desse ano, mas contando aí com uma cláusula de renovação automática, caso ele cumpra, claro, uma meta simples aí que, segundo o diretor Paulo Brax, será atingida não só por ele, mas também pelo clube. O Brax, aliás, explicou que a contratação do Rossi é importante, pois é um jogador que ele trata como jogador de coração, e que nesse momento o clube precisa disso, jogador com raça e identificação com o Vasco. Em sua primeira coletiva após esse retorno, o Rossi, entre muitos assuntos abordados, claro, quis destacar inicialmente seu sentimento pelo regresso ao clube, que ele jamais deveria ter saído. O jogador estava arrependido e mostrou isso nesse depoimento. Confira aí. Tô emocionado, tô feliz, tô motivado, é uma emoção de tudo isso. Diferente, é um novo Vasco. Um Vasco diferente, pessoas novas, velhos conhecidos também. Então, estou muito contente, muito feliz, muito motivado, como sempre estive. E já à disposição do professor, se precisar de mim já para segunda, estou aí, treinando forte e disponível já. O jogador que veste a camisa do Vasco e joga em São Januário, principalmente, se ele não se identificar por inteiro com o Vasco, ele tem que parar de jogar futebol. Porque foi isso que aconteceu comigo, cara. Quando eu joguei, eu senti a energia da torcida, senti o carinho dos funcionários, porque quem trabalha no Vasco é Vasco de verdade. Então, comigo não foi diferente. E me arrependo muito de ter saído, de verdade. Fiquei 3 anos e meio longe e me arrependo demais de ter saído. Mas Deus foi bom comigo e me trouxe de volta para casa. Pois é, segundo o Rossi, ele está prontinho aí para estrear, e só dependendo mesmo do técnico Ramon Dias. Mas nesse primeiro momento, creio que o Ramon deve colocá-lo assim no banco e entrar aos poucos, até porque ele ficou desde abril sem disputar uma partida oficial, e o clube e o time está tinindo aí em evolução. Boa sorte ao Rossi nesse novo desafio. Bom, mas o assunto que tomou grande parte do noticiário do Vasco hoje, a partir da tarde, e que de certa forma ofuscou um pouco essa apresentação do Rossi, foi a conversa que o Paulo Brax teve com os jornalistas, mas em off. Havia rumores que uma coletiva aconteceria hoje, após a apresentação do Rossi, mas o que ocorreu mesmo, meus amigos, foi apenas um papo informal, onde o Brax, ao lado dos jornalistas ali presentes, passou alguns detalhes sobre reforço e principalmente o tão falado camisa 10. E após numa primeira coletiva lá atrás, onde o dirigente disse que mirou alto demais e por isso não conseguiu trazer um nome de peso na primeira janela, a coisa não mudou nem um pouco de figura, viu? O dirigente continua tentando nomes desse naipe aí. A obsessão de Brax por um craque para liderar o time na luta contra o rebaixamento é grande. Pelo menos é o que confidenciou, ele aos colegas que estiveram conversando por ali. Deixou claro que quer um craque, um
cara enorme e que tem uma negociação em andamento com esse nome. Não necessariamente, meus amigos, seria o tal meia prometido. Ele deixou no ar, inclusive, pode ser um atacante ou um cara mais ofensivo e que venha representar a camisa 10, né? Já que o Ramon Dias até então não teria pedido mais o tal jogador que atuasse ali pelo meio, pois considera que o Paulinho e o Prachetes são boas opções, né? Dariam conta do recado. Deu a entender também que está avançando com o jogador e espera fechar, após receber muitas negativas lá atrás, né? Devido à situação do time no Brasileirão, que segundo o diretor, foi o que pesou mais para a não vinda desses jogadores aí, né? Dessa classe, com quem fez boas propostas financeiras. É óbvio, né, que depois dessa fala, choveram nomes e mais nomes nas redes sociais, e apesar do dirigente torcer para que o tal nome não vazasse, ele vazou, meus amigos. Vazou agora à noite, antes de eu entrar no ar, através do competente colega Caê Mota, companheiro do Globoesporte.com, que trouxe à tona o nome do francês Dimitri Payet, de 36 anos. Esse aí ficou livre após o fim da última temporada do futebol europeu, quando deixou o Olympique de Marseille. Por lá, foram 326 jogos, 78 gols e cerca de 95 assistências, para ser mais preciso. Ele não renovou seu contrato com o Olympique, pois o clube francês queria aproveitá-lo na comissão técnica. E o jogador tinha como projeto atuar por mais algum tempo. Lembrando que o Payet é cria do Nantes e é considerado um dos mais talentosos jogadores da última geração francesa. Só ficou de fora da Copa do Mundo de 2018, por exemplo, na França, devido a uma lesão. Segundo as últimas informações, há um entendimento entre o staff do atleta e a diretoria do Vasco, pois o jogador ficou seduzido pela proposta feita, tanto em termos econômicos como em termos de projeto. E por isso há um otimismo entre as partes, né, para que o negócio seja assim concretizado nos próximos dias. O Vasco entende que a chegada desse craque mudaria o patamar do elenco, que teria assim um novo gás, né, um novo nível para sua retomada no Brasileirão. O Vasco, óbvio, não confirma a informação por se tratar de um grande jogador, e outros clubes também devem estar de olho, mas a informação é correta. O Payet está se aproximando do Vasco. Segundo o colega do GE, os detalhes finais do contrato estão sendo ajustados aí para que a assinatura ocorra em breve. Até porque, por se tratar de um jogador desse nível, há muitas burocracias aí em termos contratuais. Olha, se realmente se concretizar, né, essa contratação, podemos dizer que vai elevar demais o nível, viu? Pois o Payet é diferenciado em termos técnicos, tem um bom chute fora da área, boa visão de jogo, é muito bom em bolas paradas e seria uma baita contratação. Atuando com o Ramon Dias, então, tem tudo para decolar. É aquele reforço que empolga e pode, de repente, dar uma nova esperança, um novo horizonte para o torcedor vascaíno, que estava sucateado, né, com tantas mazelas ocorridas na montagem do elenco. Mas o Payet dispensa comentários, foi finalista do prêmio Puskás de 2023 de gol mais bonito do ano, concorrendo inclusive com o Richarlison da seleção. E se o Vasco tivesse pensado fora da caixinha desde o início do ano, com contratações desse naipe, não estaria passando esse sufoco todo que está agora, né, meus amigos? Precisou o time ir para o fundo do poço e para a lanterna para eles perceberem a necessidade de um diferencial na equipe. Veremos se dessa vez a mira do Brax dá certo e ele acerta o alvo, viu? Lembrando que a situação do Alan Sonhora, um meia dos Estados Unidos, que eu trouxe em primeira mão e hoje inclusive saiu em alguns veículos importantes, a minha informação, segue de stand-by. Muitos perguntam isso para mim, né? O clube fez uma sondagem sim, e como saiu hoje, avalia o nome, né, para uma eventual busca concreta pelo jogador. Mas fato é que hoje o Payet é o cara do momento, né? O cara do camisa 10. E qualquer um outro que venha chegar será para somar ao grupo, ter como opção no elenco, até porque o Vasco também percebeu que o time é carente de opções e não tem reservas à altura para mudar uma partida. E o Vasco ainda continua atento também às oportunidades de mercado. Bom, aqui é Democracia, meus amigos, eu queria saber de você, sua opinião sobre o Payet. Se acha que dessa vez o negócio sai? Comente aí embaixo do vídeo e vamos interagir. Bom,
Bom, enquanto isso, o Ramon Dias e seus comandados têm treinado forte para o jogo de segunda e que vai ser ainda mais difícil, viu? O Bragantino foi eliminado ontem da Sul-Americana pelo América Mineiro e tá juntando os caquinhos aí para tentar dar a volta por cima contra o Vasco e até porque eles agora só têm o Brasileirão pela frente. De qualquer forma, é uma boa hora do Vasco aproveitar aí essa fragilidade emocional da equipe paulista, esse baque e aproveitar a confiança obtida nesse último jogo contra o Grêmio e tentar sair de lá com um bom resultado. E por que não a vitória? O Vasco ainda tem uma partida a menos, né, contra o América Mineiro. Precisa chegar no segundo turno o mais próximo possível do primeiro time da zona para buscarem uma arrancada fulminante no segundo turno. Bom, meus amigos, então essas são as novidades de momento. Como essa situação do Paes surgiu há pouco, prometo a vocês que eu vou apurar mais detalhes aí, tentar apurar mais detalhes, né? Por ser um astro internacional, as coisas são mais difíceis, né, em termos de informações, que fosse um astro daqui ou até mesmo um sul-americano, mas a gente vai tentar reunir mais informações e fique ligado nas minhas redes sociais ou aqui no YouTube, que eu vou transmitir tudo para vocês. Bom, tô indo nessa, um bom sábado a todos, uma boa sexta, tamo junto, até a próxima!